Eu peço que os irmãos coloquem-se de pé em reverência à palavra do Senhor e abramos a palavra dele no livro de Oséias, o profeta Oséias, capítulo 3. Nós faremos a leitura de todo esse capítulo, um capítulo muito grande, com apenas 5 versículos. Então eu convido você a acompanhar a leitura. Livro do profeta Oséias. Se você tiver dificuldade de encontrar, você vai para Daniel, depois Daniel, profeta Oséias. Se você tiver dificuldade ainda, acredito que o texto pode estar sendo colocado também aqui no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor, santa, viva e reta. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de passas. Compre-a, pois para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Senhor, fala mais uma vez aos nossos corações. Fala, Senhor, a tua igreja, ao teu povo, como nós cantamos, o teu povo que foi comprado pelo teu sangue, Cristo. E este povo, mais uma vez, por meio da exposição da tua palavra, deseja ouvir tua voz. Então que o Senhor me use para o louvor da tua glória, que eu me esconda atrás da tua cruz e que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Platão um dia disse uma frase que ficou marcada. E a frase foi: quando o amor chega, o melhor de nós vem à superfície. Eu vou repetir. Platão disse: quando o amor chega, o melhor de nós, ele vem à superfície. Contudo, queridos irmãos, onde está esse amor citado por Platão? Aonde está esse amor em nossos dias? O que nós estamos vendo e vivenciando são guerras, destruição. O que nós estamos vivenciando a cada dia são lutas, angústias, temores, egoísmo, problemas internos e problemas externos. Aonde de fato está esse amor, esse melhor de nós? Por mais que digam que o amor venceu, na prática, queridos irmãos, ele não está trazendo o melhor de nós. Na prática, o que nós temos vivido é um egoísmo de vida, um egocentrismo. O que nós temos vivido é o nosso interesse em primeiro lugar cada vez mais. Não amamos o próximo como a nós mesmos, mas queremos que todos nos amem como prioridade. Parece que o melhor de nós não está, de fato, sendo eclodido, não está, de fato, sendo demonstrado. Porque se assim fosse, irmãos, nós não estaríamos vivendo como nós estamos vivendo. Nós não estaríamos enfrentando as mesmas guerras e lutas, nós não estaríamos vivenciando o que nós estamos vivenciando em nosso mundo. Então, que amor é esse que traz o melhor de nós? Que amor é esse que faz o melhor de nós vir à tona? Que amor é esse que nos restaura? Que amor é esse, então, que nos leva à restauração e por meio do nosso viver e proceder, leva outros também à restauração, através de todo o nosso viver? Nós estamos diante de um texto que relata e retrata o amor de Deus. Não é o amor de um homem por uma mulher. Não é o amor de Oséias por uma mulher que é adúltera, que traiu o seu marido. A gente pensa muito no livro de Oséias nessa perspectiva. A propósito, ninguém aqui gostaria, principalmente os homens, de ser Oséias. Porque o que mais salta à nossa mente, o nosso coração é a traição da sua esposa. Mas o foco principal deste livro não está nesse ato. Um ato que de fato é doloroso. Mas o contexto principal deste livro está no amor de Deus por Israel. Está no amor de Deus para com um povo que não merece amor.
Por isso que o amor de Deus por Israel inspira Oséias, ilumina Oséias a amar Gomer. Em outras palavras, a amar quem não merece ser amado, a amar quem nos trai, a amar quem falha conosco, a amar a quem não merece, no nosso entendimento, o nosso perdão. Compreendamos, irmãos, à luz do livro de Oséias, capítulo 3 e todo o contexto do livro de Oséias, não é, irmãos, o amor do homem que exemplifica o amor de Deus. É o contrário. É o amor de Deus que se torna padrão para que o homem possa amar a sua esposa, para que o homem possa amar o próximo como a si mesmo. E este amor de Deus, irmãos, ele se apresenta tanto no livro de Oséias, no passado, no presente e no futuro. Essa passagem nós podemos perceber isso. E com isso nós podemos já trazer a aplicabilidade na introdução do sermão. Nós podemos perceber, irmãos, que o Deus eterno, o Deus maravilhoso, o Deus bondoso, o Deus fiel, Ele não deixa de nos amar. Ele não nos abandona. Ele continua fiel mesmo em meio às nossas infidelidades. Sendo assim, Ele já nos chama nessa noite para ser abraçado por esse amor, para ser revigorado por esse amor, para ser reerguido por esse amor, para ser reencorajado por esse amor. Amor ao qual o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, declara de forma maravilhosa: eu te amei com amor eterno e com a minha benignidade eu te atraí. Esse amor restaurador, ele está sobre nós. E é sobre esse tema que eu quero falar. O amor restaurador do nosso Deus. O amor restaurador do nosso Deus, irmãos, ele trouxe perdão à nossa vida. O versículo 1 nos mostra e relata isto. Nós podemos perceber, irmãos, que desde o princípio foi Deus quem tomou a iniciativa de nos amar. Foi assim no Éden. Foi assim após a queda no Éden. Não é assim diferentemente na história de Oséias e Gomer, pois é o Senhor que ordena que ele ame uma mulher adúltera e infiel. E a expressão aqui que ame é uma ordenança. É interessante, queridos irmãos, volte comigo ao capítulo 3, versículo 1. Vai outra vez e ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera. Aqui é uma ordem do Senhor, e é interessante que Oséias ele não tem outra atitude senão obedecer o Senhor. Ele sabe quem é Deus, ele sabe a fidelidade do Senhor. Por mais que o Senhor lhe peça para fazer algo que é estranho aos nossos olhos, ao entendimento, mas nós não estamos aqui para questionar o Senhor, nós estamos para obedecer o Senhor. O Senhor ele é ilimitado, o Senhor está acima dos homens. O Senhor é o Deus que está acima do tempo. E por mais que pareça estranho a nossa vida, tomar uma decisão de amar quem não merece ser amada, o Senhor, através dessa ordem, está ensinando algumas coisas da vida de Oséias, que talvez a gente não tenha percebido, e eu quero trazer ao seu entendimento, que também nos ensina nessa noite. Primeiro, queridos irmãos, Ele nos amou quando nós éramos os seus inimigos. Outra coisa, irmãos, Ele nos amou quando nós andávamos em rebeldia. Ele nos amou quando o nosso comportamento era averso à sua vontade. Ele nos amou apesar de nós mesmos e das nossas infidelidades. Em outras palavras, o amor eterno nos amou, o amor eterno nos perdoou. E é através desse amor, irmão, que ele está mostrando por meio de Oséias, que ele, Oséias, deveria amar a Gomer. O ensino, queridos irmãos, para a vida de Oséias aqui é: ame-a como eu amo você. Ame-a como eu amo Israel. Leia comigo, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 7. Versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: não vos teve o Senhor afeição. Isso falando, irmãos, sobre a fidelidade do Senhor para com o seu povo. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosse mais numerosos do que qualquer povo, pois na verdade era ou eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa do servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. O Senhor não amou a Israel porque eles eram o maior, porque eles eram de força mais bélica, não. Quem sabe a maior potência, não. Foi porque o Senhor os amou por causa de sua promessa.
E assim como o Senhor amou aqueles que não mereciam o amor, o Senhor chama Oséias para dizer: ame-a. Por isso, queridos irmãos, isso é um desafio à nossa vida. O Senhor está ensinando uma lição extraordinária a Oséias e a nossa vida, que Ele nos amou quando nós éramos ainda idólatras, quando nós éramos inimigos seus, quando nós andávamos buscando os nossos próprios interesses, o nosso próprio prazer, a nossa própria satisfação. Queridos irmãos, o Senhor está chamando Oséias a amar e trazendo uma conclusão à vida dele e também à nossa, que nesse ponto aqui o amor divino, ele é incondicional, ele é sacrificial e ele é o padrão para a nossa vida e para uma vida de fidelidade. E aquele que nos chamou a fazer isso, ele é fiel e nos ajuda e nos capacita a viver esse amor. Por isso o Senhor chama Oséias para amar Gomer, perdoando os pecados dela, perdoando as faltas dela, perdoando os erros, até aquilo que poderia ser algo inadmissível diante de uma própria sociedade. O Senhor chama Oséias para perdoar, assim como Cristo perdoou e nos perdoa, e assim também Ele nos chama nessa noite. Ele nos chama, irmãos, para amar e agir com fidelidade para com aqueles que são infiéis para conosco. Por isso nós precisamos perdoar, porque já fomos perdoados. Aplicando já esse primeiro ponto à nossa vida, irmãos, a premissa colocada sobre a oração dominical é que se eu fui perdoado, então eu preciso perdoar. E pessoas perdoadas têm e devem perdoar. É isso que nós oramos na oração do Pai Nosso. Perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores. E talvez essa seja uma premissa estranha ao nosso entendimento. Quando eu lendo o livro, não falha a memória, R.C. Sproul, sobre a oração dominical, ele dizia assim: pessoas perdoadas devem perdoar outras. E eu, ao ler, me deparei com essa citação e disse: espera aí, mas quem me perdoou? Porque nós pensamos apenas humanamente falando. Quem foi que chegou para mim e disse: meu irmão, eu te perdoo? Quem? Foi quando, tomado pela graça de Cristo, eu me lembrei. Ele me perdoou. Ele derramou sangue puro na cruz do Calvário para me lavar, me limpar, me perdoar, me religar de volta ao Pai, para me atrair com amor eterno. Por isso Ele chama pessoas perdoadas para viver esse perdão. Por isso que o amor restaurador nessa noite te atrai e te convida a perdoar assim como Ele. Segundo lugar, irmãos, o amor restaurador Ele nos comprou. Veja o versículo 2. Oséias, ele foi fiel e obediente. Oséias não titubeou. Oséias não pensou em duas vezes, mesmo que fosse uma decisão contrária à sua própria vontade. Mas ele foi cumpridor sem questionar a Deus. Ele obedeceu à ordenança do Senhor e ele a comprou de volta. O que nos mostra aqui é que esse amor, ele é redentor. E esse amor redentor, irmãos, é algo extraordinário, porque ele não fica apenas em palavras. Não é um amor apenas de emoção, mas é um amor de atitude. Ele vai lá e em suas ações demonstra isso. E é interessante, irmãos, porque olhando para a estrutura de Gomer, a gente já percebe que ela já não tinha muito valor. A gente já percebe que ela, primeiro, não é mais a mesma mulher encantadora. Ela já tinha tido 3 filhos. Ela já estava escrava. Então, possivelmente, toda a sua estrutura física já tenha caído muito. Essa mulher, aparentemente, aos olhos humanos, não é algo atrativo. A propósito, quando nós olhamos para o contexto, ela é uma escrava sem valor. Se você olhar comigo, versículo 2, o Senhor diz: compre-a por 15 peças de prata. Veja, irmãos, um escravo valia 30 peças. Ela vale menos do que um escravo. Ela vale a metade de um escravo. Aqui o Senhor já está mostrando para Oséias e para nós o que é que o pecado faz com o ser humano. O pecado nos destrói. O pecado retira todo o valor que nós temos. O pecado nos leva à miséria. O pecado nos tira toda a importância de vida. O pecado, queridos irmãos, faz com que nós vivamos em miséria total, como nos diz as nossas confissões. Nós estamos distantes de Deus. Nós não amamos o próximo como a nós mesmos. Nós viramos as costas para obedecer ao Senhor.
O pecado nos torna inimigos do Senhor, inimigos de nós mesmos, inimigos do nosso próximo. Mas quando Deus está chamando Oséias para comprar a Gomer, o que ele estava fazendo aqui é testando a obediência também de Oséias. A propósito, Deus está testando o recurso de Oséias. Veja, humanamente falando, Senhor, estranho ter que comprar a mulher que já foi minha e comprar por um valor a menos do mercado, valor de escravo. E outra, investir em quem não merece investimento. O Senhor está testando os recursos do profeta. E além disso, o amor, no sentido de obediência a Deus, do profeta. O Senhor está vendo se ele ama mais o dinheiro, se ele é misericordioso, se ele é obediente, se ele está disposto a agir com um amor restaurador, se ele está disposto a agir com um amor que vai comprar de volta quem não merece ser comprado. Queridos irmãos, quando nós compreendemos o que o Senhor está trazendo como ensino à vida do profeta, nós começamos a também ser mexidos sobre a nossa própria história. Porque nós vamos ver que o profeta, ele obedece o Senhor. E investir recurso e obediência traz libertação à vida da sua esposa. E não foi diferente para conosco, irmãos. O Senhor investiu em nossa vida o que ele tinha de melhor. O seu Filho unigênito. Ele nos enviou para salvar pecadores. O pecado já estava em nós e ele tinha nos destruído fisicamente falando. O pecado tinha nos destruído emocionalmente falando. O pecado retirou de nós todo o valor e nos deu condição de escravos. Mas Deus em Cristo Jesus nos comprou, Deus em Cristo Jesus nos regenerou, Deus em Cristo Jesus não olhou para a nossa condição, mas Ele nos amou, sendo nós ainda inimigos seus, sendo nós ainda rebeldes contra Ele, e Ele tomou a cruz, o Calvário, e Ele redimiu com sangue remidor a nossa vida. Somos dele, e ninguém pode nos tomar do nosso Pai. Apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 19, nos disse isso. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Esse amor restaurador nos regenerou, nos comprou de volta. Terceiro lugar, esse amor restaurador, irmãos, ele nos leva a obedecer, nos leva à obediência. E o versículo 3 e o versículo 4, ele nos mostra isso. Aqui nós já começamos a perceber que obedecer é melhor do que sacrificar. E por isso, queridos irmãos, a desobediência nos leva à disciplina, ao afastamento do Senhor. E queridos irmãos, se nós somos disciplinados por Senhor, saiba que nós somos filhos. Aqueles que não são mais disciplinados é porque o Senhor não ama. Mas voltando ao contexto, o Senhor está chamando Oséias para amar. E nesse amor revelar a sua obediência. Obediência a Deus. Por isso, irmãos, aquele que nos ama, ele nos disciplina com graça, para que possamos ter uma conduta sã. Uma conduta que revele quem nós amamos, revele quem nós adoramos, revele em quem nós confiamos. Nós precisamos compreender, queridos irmãos, que as nossas ações revelam em quem de fato nós estamos vivendo. Nós precisamos, a cada dia, por isso, ter o Senhor e a sua palavra dentro do nosso coração. Porque é por meio das nossas ações que nós revelamos a quem nós adoramos. E aí agora nós podemos começar a ver isso da vida de Oséias para com Gomer. Versículo 13, versículo 4, ele começa a dar algumas lições a ela. E esse amor começa a chamá-la à obediência. Esse amor restaurador começa a chamar a obediência. E veja, irmãos, não te prostituirás. Ele está dizendo isso. Nem serás de outro homem. Aqui já Oséias começa a nos mostrar que a disciplina exige arrependimento. Disciplina exige arrependimento. Arrependimento, irmãos, é não viver a vida pregressa, não viver mais nas mesmas práticas. Aquele que confessa e deixa
alcança favor do Senhor. Aquele que se arrepende, que abandona as práticas, esse alcança o favor do Senhor. O profeta Osés está nos mostrando isso. E veja, queridos irmãos, ele deveria se manter longe, quer dizer, ela deveria se manter longe dos seus amantes. Ele começa a exigir, em tese, ele começa a discipliná-la. Você não vai ter mais prostituição, você não vai ter outro homem. Ele está dizendo, você vai se manter longe dos seus amantes. Você vai se voltar para uma vida fiel com o seu marido. Em outras palavras, o que ele está fazendo é, você vai tomar agora atitudes diferentes, práticas diferentes, você vai tomar um novo rumo da sua história. Não é 380, porque volta ao mesmo ponto, você vai ter uma conversão. Você estava indo para um lado, agora você vai para o outro. Parece uma imposição, mas não. Parece, quem sabe, uma ideia de um homem querendo mandar na vida de uma mulher, porque falhou, e quem sabe, agir com autoritarismo, mas não. É assim que o Senhor faz conosco. Ele nos encontrou mortos. Nós estávamos presos nos nossos pecados. E Ele vos deu vida. E Ele vos chama agora para não viver mais no mesmo pecado e na mesma prática pecaminosa. Aquele que te amou e te deu vida, Ele te chama agora a uma vida de santidade. Por isso Paulo vai dizer, aquele que mentia, não minta. E o texto não para por aí. Aí ele diz, logo diga a verdade. O que Paulo está dizendo é, pare uma prática pecaminosa e coloque de fato algo imediato no lugar dela, que é santo. Aquele que roubava, não roube mais. Mas agora trabalhe e ajude ao próximo. Veja, queridos irmãos, em tese o que Osés está fazendo aqui é o mesmo contexto que Deus faz com Israel, que os nossos pais fazem conosco e que nós fazemos com todos aqueles que nós amamos. Mas ele não para por aqui. Ele continua com essa disciplina, porque isso era uma nova prova e um feito de seu arrependimento, se ela de fato vivesse obediente. A obediência seria o fruto. E esse fruto revelaria que ela estava, de fato, agora em comunhão com o Senhor. A disciplina, irmãos, proposta a Gomer não é para se afastar de Deus. Jamais. A disciplina proposta para ela é para o coração dela abandonar as coisas do mundo, abandonar os seus prazeres, abandonar a idolatria, abandonar os prazeres carnais. Lembra o versículo 1? Os bolos de passas. Abandonar suas satisfações terrenas e voltar-se totalmente e plenamente o seu coração para o Senhor. A mesma coisa Deus faz com os filhos de Israel, com os seus filhos. Deus usa os filhos de Israel como exemplo para tratar a sua disciplina privada. Veja, o texto começa a nos mostrar. Volte comigo. Capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperei por ti, porque os filhos de Israel, por muitos dias, agora ele começa essa disciplina para com os filhos de Israel, ficarão sem rei e líder. Veja, queridos irmãos, o Senhor está dizendo a eles, vocês vão ficar sem ter quem governe vocês. Israel, vocês não terão liderança. Mas ele não para por aqui. Vocês ficarão também sem adoração ao Senhor. Veja o que ele está falando, sem sacrifício e coluna sagrada. Vocês ficarão sem adoração ao Senhor e aos ídolos. Veja que também, queridos irmãos, o que ele está falando sobre a estola sacerdotal e ídolos. Vocês não irão mais viver um culto pagão. Vocês não caminharão mais em idolatria. Essa disciplina proposta pelo Senhor, de Gomer a Oséias e de Deus a Israel, é uma disciplina, irmãos, que é temporária. Até porque toda disciplina, irmãos, ela não visa ser eterna. Ela visa ser temporária para tratar o coração do seu povo, para tratar o coração dos seus filhos. E a disciplina nunca é para destruição. A disciplina é para purificação e abandono de práticas idólatras, práticas pecaminosas, práticas, irmãos, que nos afastam de Deus. Agora você consegue lembrar porque Israel muitas vezes era levado para o exílio? Exemplo, o exílio babilônico. A grande maioria das vezes, ou todas as vezes, melhor dizendo, que eles eram levados para o exílio é porque eles estavam distantes do Senhor. E o propósito do exílio era tratar os pecados dele, era chamar a purificação, era chamar a uma vida de obediência. E não foi diferente, irmãos, com Gomer. E não é diferente a nossa vida.
Não é diferente a nossa história. Ainda que pareça doer muito, a disciplina. Ainda que pareça machucar muito, ainda que pareça ser ruim, sinta-se feliz se o Senhor um dia te disciplinar. Sinta alegria. Parece algo masoquista, mas não é. É o Senhor amando e cuidando do seu povo. É o Senhor colocando sobre o seu povo a sua graça disciplinadora para tratar o coração do seu povo, para cada vez mais eles parecerem a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Hebreus, capítulo 12, do versículo 6 ao 11. O Senhor diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? E ele continua: se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao nosso Pai, Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que pratiquemos a sua santidade. Nenhuma disciplina, irmãos, parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Porém, irmãos, ela produz um fruto. E o fruto que ela produz é fruto de justiça e paz para aqueles que por ela são e foram exercitados. Por isso, o amor restaurador, ele nos chama à obediência. Ele é obediente. Em último lugar, irmãos, o amor restaurador, ele nos dá esperança. Eu quero recapitular com os irmãos, eu quero lembrar ponto a ponto. O amor restaurador, em primeiro lugar, ele nos perdoou. Em segundo lugar, o amor restaurador, ele nos comprou. Em terceiro lugar, o amor restaurador, ele é obediente. Em quarto e último lugar, o amor restaurador, ele nos dá esperança. O versículo 5 nos aponta isso. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Depois de toda a correção e disciplina, queridos irmãos, Israel agora vai para o lugar certo e para a pessoa certa. Se você acompanhar depois o livro de Oséias, você vai ver que depois de toda a disciplina, Gomer se volta para o lugar certo. A disciplina não é para te afastar. A disciplina não é para te levar para longe. Seria contraditório ao amor restaurador. O amor restaurador te disciplina com graça e misericórdia para te atrair, para te chamar, para te levar a uma vida de relacionamento, para que você possa buscar a pessoa certa e o lugar certo. Sabe, queridos irmãos, quando nós olhamos a perspectiva do povo de Israel, eles, depois de serem disciplinados, eles vão buscar no Senhor da aliança toda a esperança deles. O povo de Israel abandonou a idolatria. O povo de Israel abandonou a infidelidade. Assim também Gomer deixou de lado seus adultérios, deixou de lado seus amantes, deixou de lado seus ídolos, deixou de lado todo o seu culto pagão. E agora, obediente ao Senhor, tanto Israel quanto Gomer têm uma atitude para com Deus transformada. Veja o que nos diz o versículo: eles temeram o Senhor. Isso descreve, irmãos, uma atitude correta, uma atitude de reverência, de admiração, uma atitude de cuidadosa obediência diante do seu Salvador. Eles se aproximaram de Deus e da bondade de Deus. Eles compreenderam que é apenas em Deus, que é apenas através de Deus e da bondade do Senhor, que de fato eles vão viver uma vida feliz, e não buscando os seus prazeres, e não buscando as suas próprias vontades. O profeta Osés começa a nos mostrar, e Deus em Osés, que a mensagem de Deus para com Israel, e para com Osés e Gomer, e para conosco hoje, é a mesma. O Senhor, o amor resgatador, Ele veio sobre a sua vida.
Ele te perdoou quando você estava no lamaçal do pecado. Ele te chamou pelo nome, Ele te regenerou, Ele te comprou, Ele te chamou de volta, te chama à obediência, Ele te chama a uma viva esperança, entendendo que os nossos dias um dia findarão. Olhe comigo o versículo final do capítulo 5. Tremendo se aproximaram do Senhor, quer dizer, seu rei, e nos últimos dias, tremendo se aproximaram do Senhor e da sua bondade. A expressão dos últimos dias aqui, irmãos, é uma expressão messiânica. É uma expressão que nos aponta que Cristo vai voltar, que nós estaremos com Cristo, e isso nos dá a esperança e a certeza que por causa desse amor, por causa dessa restauração promovida na cruz do Calvário, nós já temos a nossa sentença, e a sentença para aqueles que foram comprados, lavados, remidos por Cristo Jesus é: vinde, bendito de meu Pai, para o reino que vos foi preparado. Esse amor restaurador, Ele te regenerou para uma vida eterna. Por isso ninguém pode te tirar de lá. Por isso ninguém pode tomar você da mão de Cristo Jesus. Mas esse texto todo e todo esse contexto se aplica à nossa vida hoje. E nós precisamos tomar isso para a prática, que não é amanhã, é agora. Nós precisamos amar não como o mundo nos ensina a amar. Platão estava certo quando ele disse que quando o amor vem, o melhor de nós aparece. Mas talvez ele tenha colocado o amor no lugar errado. E nós sabemos quem é o amor. O verdadeiro amor. Que olhou para você, olhou para mim, e não viu em nada em nós de bom. Que não viu beleza nenhuma. Mas mesmo assim, Ele nos amou. E o melhor de nós vai aparecer quando de fato nós vivemos esse amor. Quando nós de fato amarmos quem não merece ser amado. E talvez você diga: mas pastor, é difícil. Eu te convido a se olhar no espelho. Você é tão pecador quanto o próximo. E Cristo te amou e te perdoou. E você precisa amar o próximo como a si mesmo. Em tese, você vai dar ao próximo aquilo que é bom para você. O amor restaurador, Ele veio à sua vida. E Ele te perdoou. E Cristo te chama nessa noite a exercer o perdão. E talvez seja esse o motivo do porquê você anda tão triste, abatido e angustiado. Porque você está esperando o perdão, em vez de liberar o perdão. O perdão, ele é libertador para quem dá. Não é para quem recebe. Às vezes nós estamos morrendo por dentro. Como se nós estivéssemos tomando um veneno e dizendo: ele vai morrer, e quem está morrendo somos nós, porque nós não queremos liberar perdão. O contexto de Oséias é um contexto que ninguém aqui deseja, jamais, e que nunca venha. É um contexto trágico, mas que revela o amor de Deus sobre o seu povo, chamando o seu povo a amar como Ele amou. Por isso, não lute contra o perdão. Essa luta vai trazer insônia, essa luta vai trazer dores, essa luta vai trazer angústias à sua vida. Por mais que você pense: mas se eu pedir perdão, eu vou ser tido como besta. Viva Cristo, seja igual a Cristo. Você foi comprado na cruz do Calvário para ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Não é a sua imagem e a minha, é de Cristo. Segundo, esse amor, Ele te comprou, te perdoou, te comprou, Ele te regenerou, Ele te resgatou. Então você não é mais seu, você não pertence mais a você. Nós éramos como escravos, e em meio a tantos, e nós não tínhamos mais valor, o nosso valor estava abaixo do mercado. E Ele olhou para nós e disse: a você, chamou pelo nome, te atraiu, te comprou e disse: agora você é meu. Há uma vez que nós somos comprados por Ele, nós não vivemos mais para nós somos agora escravos de Cristo, e como escravos dele, nós temos a alegria de viver essa servidão amorosa, maravilhosa, essa servidão esperançosa, essa servidão graciosa, de um amor eterno, de um amor fiel, de um amor que não é autoritarista e abusador, mas é um amor gracioso sobre você. Você foi comprado por Ele.
Você não tem que viver mais para os seus pensamentos. Você não pode mais viver para os seus próprios desejos. Você não pode mais viver para a sua própria vida. Ah, pastor, mas então eu não vou ser eu. Há muito tempo você não é você. Ou você vive para Cristo, ou não. Você é um ser influenciável, nós somos. O mito da neutralidade é real. Neutralidade não existe, irmãos. Desde o dia que o pecado entrou no mundo, nós fomos contaminados. Sendo assim, nós não temos decisões livres. Nós não temos decisões sem ter a nossa livre agência contaminada. Nós precisamos compreender, Ele nos comprou. Outra, nós precisamos compreender, irmãos, que Ele nos chama à obediência. E querido, não tente desobedecer ao seu pai. Eu me lembro quando criança, que minha mãe dizia, eu vou sair, e quando chegar eu quero os pratos lavados. E ai de você, esse ai de você me dava um medo. Eu calculava os horários, e quando eu imaginava que ela ia chegar meia hora antes, corria para fazer. Até o dia que ela me pegou, sem ter feito, porque ela chegou antes. E esse ai veio e doeu. Queridos irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer não é um fardo. Obedecer àquele que nos comprou não é peso. Obedecer àquele que nos ama, o amor eterno, o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor, queridos irmãos, que não tem igual. Pode a mãe esquecer do filho que amamenta. Eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Esse amor que está conosco todos os dias nos chama à obediência. Nós nunca estamos só. Por isso Ele nos dá a esperança, porque esse amor restaurador nos dá a esperança, que assim como Ele perdoou, comprou e nos chama à obediência, Ele nos dá a esperança e certeza de que Ele vai voltar. E você e eu, nós estaremos com Ele. Por isso, nessa noite, receba esse amor restaurador. Seja encorajado por esse amor restaurador. Seja revigorado por esse amor restaurador. Seja reavivado. E a você, se nessa noite ainda não se encontrou com o Senhor e não se rendeu ao Cristo da cruz e a cruz de Cristo, se você ouve a voz do Senhor, nessa noite receba esse amor, entregue a sua vida e viva um amor para todos sempre, um amor que te ama, um amor que não te desampara e nem te abandona, um amor que enxuga dos teus olhos toda lágrima. Queria convidar você a fechar os olhos e conversar com esse amor restaurador, Cristo Jesus.